Fala pessoal, mais um ManzaCast e a Convapcast. Bom, hoje eu estou aqui com o querido amigo Fred Marcondes César. Fala Fred, tudo bem? Bem, infelizmente, é uma alegria hoje estar conversando com o amigo Marcelo Terra, companheiro lá de longas datas do nosso Secov, que é o Sindicato da Habitação de São Paulo. Alegria, Marcelo, estar recebendo aqui em São José dos Campos. Obrigado, Fred, é um prazer estar com vocês aqui. Beleza. Bom, para quem não conhece, o Marcelo Terra é do Sindicato da Habitação, é do Conselho Jurídico do Secov, né? Também ele tem o Master Imobiliário, né, que é um prêmio na área jurídica, é o Oscar da área jurídica. Exatamente. Autor de 4 livros. A gente está com convidado de peso aqui, né, Fred? Aqui de altíssimo nível. Palestrante, 50 anos na advocacia. E tem um escritório do Arte Garcia, Serra, Neto e Terra. Na cidade de São Paulo. Né? Marcelo Terra. Fala, Marcelo. Olá, tudo bem? Gratidão. Imagina, é um prazer estar com vocês todos aqui hoje. Contar um pouquinho de uma história. Bacana. Uma história sem muitas emoções, mas é sempre uma história. Imagina. Nós conhecemos o Marcelo, o advogado Marcelo Terra. Então a ideia, Marcelo, hoje é conhecer a pessoa Marcelo Terra. Legal. Não, Marcelo? Então a gente fazer uma cronologia, né, de onde você nasceu, quais são as memórias ali de infância, por onde você andou e depois como é que você chegou a São Paulo. Como é que foi essa tua infância, Marcelo? Irmãos, familiares, os pais? A minha família é de Santos. Meu pai e minha mãe são de Santos, né? Já faleceram, mas nasceram em Santos. A geração do meu avô veio de Portugal, do pai do meu pai. E da minha mãe, a origem dela é meio italiano, meio espanhol. Mas ela nasceu em Santos. Então eu nasci em Santos em 55, novembro de 55. E morei lá até os 18 anos. Exatamente quando eu fiz o vestibular. Passei na faculdade em São Paulo. E fez a USP. Fiz a USP em São Paulo. Aliás, era a minha única opção de fazer a USP, eu sempre conto essa história. Porque em Santos na época tinha uma faculdade de Direito, hoje tem outras. E era uma excelente faculdade de Direito, como continua sendo até hoje. E quando eu falei, vou fazer vestibular para Direito, meu pai, que era advogado também, formado por essa faculdade em Santos, ele falou, Marcelo, você quer fazer, faz aqui em Santos, se quiser ir para São Paulo, só na USP, por uma questão financeira. Não vai dar para pagar hospedagem mais faculdade. Né? Então eu fiz vestibular na Faculdade Católica de Santos e fiz vestibular na época o CCEA. Os mais velhos vão lembrar, né? CCEA e Mapofei. Mapofei, né? Eu fiz o CCEA na época, tive a felicidade de entrei na USP, era a minha única opção em São Paulo e fui para São Paulo efetivamente. E os 50 anos que vocês falaram agora dia 4 de março, segunda-feira, essa é uma feliz coincidência de eu estar aqui hoje, em São José dos Campos. São as 4 de março de 74, foi o meu primeiro dia de moradia em São Paulo. Eu viajei no domingo à noite, dia 3. Dia 4 eu estava em São Paulo, já tinha um emprego contratado, um estágio contratado no escritório do irmão do meu pai, que me convidou para ir para São Paulo. Passei no escritório, ali na Conselheiro Cuspiniano, com 7 de abril, para conhecer onde seria a minha mesinha de trabalho, ao lado da cozinha. Fui lá para conhecer o escritório, onde era o endereço, que eu não sabia. Atravessei o viaduto do Chá, fui para a faculdade. Então, eu literalmente posso dizer que primeiro eu comecei no escritório, depois eu fui para a faculdade. Maravilha. Mas, Marcelo, então, esse escritório de hoje, então não é um desdobramento? É uma sequência. Você não teve um único emprego, vamos dizer. Foi o único na minha lugar cabeça, que você teve. eu estou há 50 anos na mesma cadeira. Você começou e continua até hoje. Estou há 50 anos na mesma cadeira. Em 95, quando eu entrei no escritório, o escritório era pequenininho. É o mesmo escritório até hoje. Na minha cabeça, sim. Na minha cabeça, foi mudando composições, né, Marcelo? Porque isso. O meu tio, trabalhava Nívio, com o tio, então. que foi um advogado maravilhoso, ele faleceu ano passado, com 90 anos de idade. Brilhante. Devo tudo a ele. Muito bacana. Ele, em 95, ele resolveu parar a advocacia. Ele tinha só 62 anos. Olha. Resolveu parar. Parou, efetivamente, saiu do escritório. E tinha um outro sócio, o Flávio, com quem eu aprendi muito também. E em 97, já após a saída do meu tio, o escritório já tinha crescido um pouquinho, nós fizemos uma fusão com outro escritório. O Mário Sérgio Duarte Garcia, daí o Duarte Garcia, e o Luiz Arthur Caselli Guimarães.
Montamos esse escritório em 97. Em 2017, há 6 anos atrás, por questões de visão de vida, fizemos uma separação absolutamente amigável, somos amigos. Bacana. Então, o Luiz Arthur Caselli Guimarães, o Luiz Arthur Filho, eles ficaram com uma pequena equipe no seu escritório e o restante montou o que hoje é chamado de Duarte Garcia Serra Neto e Terra. Então, na minha cabeça, é o mesmo escritório. Marcelo, você já nasceu advogado? Porque não Olha, tentou, você é jogador de futebol. O pai já era, né? Já estava ali, né? Tocador de bateria. Como é que foi isso? É interessante, né, Fred? Você já nasceu... O meu pai fez Direito, como eu falei, mas ele se formou na Faculdade de Direito aos 39 anos. Já com 3 filhos. Olha já só. com 3 filhos. Aos 18 anos, ele morava em Santos, ele mudou para São Paulo para estudar economia. Ele foi economista, ele era contador também, ele comerciante. Porque o meu avô, aquele que veio de Portugal, que eu comentei, em Santos, ele tinha uma tabacaria, tabacaria cubana, na Rua General Câmara, ao lado do jornal A Tribuna. Sei. Ele vendia charuto, essas coisas, tabacaria. E meu pai começou a trabalhar com ele com 14 anos de idade. Quando meu avô faleceu, ele faleceu muito cedo, com 50 e poucos anos. Nossa, muito moço. O meu pai tocou a tabacaria. Depois virou loja de brinquedo, a tabacaria. Daí ele resolveu... pai sempre no comércio. Sempre no comércio, no balcão. Trabalhando em pé no balcão, efetivamente. E daí um dia ele resolveu estudar Direito, estudava à noite, se formou em 63. Olha só. No que ele se formou, ele fechou o comércio e abriu o escritório sem nenhum cliente. Olha que coisa. Alugou lá uma salinha, uma mesa. Coragem. E só já foi, com 3 não filhos. olhou para trás, né? Não, e já com 3 filhos. E né? com a família toda atrás. Já com 3 filhos. Imagina a pressão. E começou na disso. advocacia, que ele levou até parar de trabalhar. Advocacia pequena, de uma cidade pequena, trabalhando muito com locação de imóveis, administração de bens, inventários, despejos. Sempre trabalhou absolutamente sozinho. Acho que ele nunca teve um estagiário na vida. Olha. E ele levou do comércio o hábito de trabalhar de pé. Mesmo no escritório de advocacia, ele tinha um balcão. Ele tinha a máquina de escrever em cima do balcão. Olha, que coisa. Ele trabalhava de pé, atendia de pé. Ele tinha uma salinha de reunião pequenininha, mas ele não usava. Ele usava e ficava de Você pé. aprendeu isso também, não? Não, quase isso. Então, nasceu aí. Ele era advogado, os 2 irmãos eram advogados do meu pai. E você foi assistindo A minha mãe era isso, assistente né? social, tinha feito serviço social em São Paulo. Sempre trabalhou com assistência social, serviço social. Mas gostava muito da parte jurídica também. Então isso vai entremeando, né? Lógico, você vai vivendo aquilo. As minhas 2 irmãs são advogadas. Olha minha só. esposa é advogada. Marcelo, e a tua família? A tua família? Teus pais vocês são em quantos lá? Os pais, os irmãos, você? O meu pai era você 4 é do irmãos. meio, é o caçula? Eu sou do meio. Você é do meio. Eu tenho uma irmã mais velha, tenho uma irmã mais nova, eu sou do meio. Então, e todos o filho na sanduíche. advocacia? Todos. Minhas 2 irmãs, elas se formaram em Direito. A minha irmã mais velha é procuradora aposentada hoje do município de Santos, procuradora concursada aposentada. E a minha irmã mais nova, ela era auditora fiscal, também hoje aposentada. Elas não advogaram efetivamente, né? Sei. Eu é que fiquei na vida privada. Marcelo, e a infância lá em Santos, como é que foi? Muito boa, cidade pequena. Futebol, santista, viu Pelé jogar? Torcedor do Santos. Eu nasci em 55, né? Quando eu fiz 11 anos de idade, entrei no ginásio. Aí eu comecei a assistir jogos ao vivo na Vila Belmiro. O grupinho da escola, a gente ia a pé para o estádio, voltava a pé, a cidade segura, não tinha nenhum problema desse. Então eu tive a felicidade de pegar aquele auge, o tricampeonato paulista do Santos, 67, 68, 69, Olha. Pelé, o Edu, ponta esquerda, era uma festa. Mané Maria. Eu sempre gostei muito de futebol, apesar de ser um péssimo jogador, sempre fui. Eu era centroavante, viu, Fred? Eu lembro até hoje do gol que eu fiz. Fez um único gol. Fez um único gol. Eu lembro até hoje desse gol. Ainda bem que você virou advogado, então, como jogador não ia dar, né? Melhor para advocacia. Eu jogava na praia, tinha o time de futebol da praia, a gente montava a trave na areia. Foi bem gostoso. Ótimas lembranças, né, Marcelo? Muito, sim. Grandes amigos lá. Depois da faculdade, já garoto. Aí fui para São Paulo, comecei a trabalhar, já levando a sério o estágio, levando a sério a faculdade.
Eu ia para Santos toda sexta-noite, saía do escritório, já ia direto pegar o ônibus na rodoviária para ir para Santos, voltava domingo para a faculdade de novo. E como é que você... Porque a advocacia é uma área extremamente complexa, você acaba se envolvendo com os problemas de clientes, uma série de coisas, uma série de demandas, enfim. Como é que você descarrega? Aonde isso aí? Aonde está a sua fuga? É na atividade esportiva? É na culinária? Como é que você encontra tempo para relaxar e como? E com quem você divide esse momento Vamos lá, de... eu tenho uma grande felicidade, Fred. Você conhece a minha esposa? Conheço. Ela é a grande felicidade, porque ela, além de ser advogada, então ela tem também conhecimento do tema, né? É de um apoio incondicional. Quantos anos juntos? Vamos fazer agora 44 anos. Olha só, uma E ela vida trabalha toda. junto no escritório? Não. Não? Ela é procuradora do município aposentada lá em São Paulo. Ah, entendi. Não, ela não advoga, nunca trabalhamos juntos, nada. E esse apoio é um apoio incondicional para a vida estressante que a gente tem, Sem dúvida. Uma pergunta aqui. Então, os filhos. Desculpa. Eu tenho 2 filhos, 2 filhos homens. O mais velho, o Guilherme, é advogado, nosso sócio no escritório, trabalha diretamente Começou comigo. com você também? Não, ele trabalhou em outros locais. Já chegou com uma trabalhou lá, bagagem. saiu, voltou, está conosco de volta já definitivamente, já há uns 13, 14 anos. Já está na linha de sucessão. E eu tenho um filho mais novo, o Eduardo, que fez GV, administração. Que beleza. E trabalha num escritório de assessoria financeira, como se fosse um banco de investimento. Entendi. E gosta muito disso, está lá também há muitos anos também. Que beleza. Família nota 10, nenhum tipo de dor de cabeça, felizmente. Qual é o meu hobby, Fred? É trabalhar. Eu descanso trabalhando. Quando você faz o que você gosta, é isso aí. Você descansa. Você cansa? Cansa. Mas ao mesmo tempo é um prazer. Então eu gosto, dúvida, né? Sem dúvida. E como hobby, efetivamente, não cozinho. Eu gosto de caminhar. Eu e a Léa saímos sempre para caminhar, horas e horas caminhando. Gostoso. Seja na praia, seja na cidade. Mas, Marcelo, a gente sempre fala, eu falo também na nossa empresa, que se você não quiser, tem um ditadinho que eu sempre uso, um chavão. Se você não quiser trabalhar nem um dia na sua vida, faça aquilo que você goste. Porque você não tem a sensação do trabalho. Sabe? Então é o prazer. Quando chega para nós domingo à noite, não é um pesadelo. É uma ansiedade. Poxa, eu preciso chegar. Tomara que chegue logo a segunda-feira para poder resolver. E para chegar no nível que você chegou, Marcelo, não tem como não gostar daquilo que fazer. Porque você não se dedica, você não renuncia. Isso está sempre à frente das coisas. A gente acaba colocando à frente da família e tal. Então, para chegar no nível que você sempre esteve, porque você sempre se dedicou, é fruto disso. É fruto do amor e do prazer daquilo que faz. E isso não é exclusivo do advogado, obviamente, né? Lógico. Você está à disposição do teu cliente. E o cliente não tem hora. Eu faço uma comparação grosseira. Às vezes eu me sinto garçom de um restaurante que trabalha 24 horas por dia. É isso aí. Às 7 da manhã, tem alguém que quer tomar um café da manhã. À meia-noite, chega aquele que é notívago, que quer tomar um uísque à meia-noite. Você tem que estar lá para servir. É isso aí. Então você gira direto. Você não escolhe. É um pediatra, você tem que atender o filho e a mãe, né? Não tem dúvida. 24 horas de atendimento. Tem que gostar para poder fazer bem feito. É verdade. Uma coisa que você me falou uma vez, Marcelo, eu não esqueci, rapaz. Há alguns anos atrás eu achei isso assim, sabe, emblemático. E apesar de ser óbvio, ele falou, olha, eu lembro, eu acho que eu levei uma demanda para você, ou você começou a demanda, falou, isso eu não atuo porque eu entendo que não está sendo coerente. Isso não é coerente com o meu papel, com a minha atuação. Então, acho isso me marcou, isso tem seguramente uns 20 anos, sabe, Marcelo? Eu não vou atuar nisso, eu acho que eu desabafei com você de alguma questão, e você falou, nisso eu não atuo porque não existe a coerência. Se eu sou favorável a isso, eu não posso agora... Não é questão de área, é questão de coerência mesmo. De coerência, de caráter, de postura. De teses, efetivamente. Eu ia perguntar sobre a área de atuação, né? Que você tem vários livros, né? 4 livros aqui, e você está no setor habitacional. Você foi para São Paulo trabalhar no escritório do tio ali como estagiário. E como é que esse caminho para a área habitacional, né? Essa advocacia voltada para o setor imobiliário? Você não escolhe, a vida te escolhe. Exato. Né? Esse meu tio que eu comentei, ele já trabalhava nessa área. Trabalhava nessa área.
a gente chama de imobiliário, né? Trabalhava nessa área. Então, no estágio, eu já trabalhava nessa área. Seja na área contratual, seja no contencioso. Eu entrei no escritório para ser estagiário de contencioso. Eu ia ao fórum todos os dias. Aliás, conheci São Paulo graças a isso. Eu não conhecia pouco São Paulo, né? Eu vinha visitar os parentes em São Paulo. E andando de ônibus. Andando de ônibus, não tinha carro. Nossa. Não tinha carro. Então eu andava no ônibus olhando as plaquinhas. Não tinha Google, não tinha nada disso. Não tinha nada. Eu olhava, ficava na janelinha olhando as placas do nome das ruas, né? Conheci São Paulo dessa forma. E quando sobrava um tempinho, eu fazia também a parte contratual. Documentação imobiliária, contratos, essas coisas aí, né? E para sobrar tempo, o que eu fazia? Eu estudava de manhã, na época São Francisco eu tinha aula até meio-dia, eu já levava, o que eu ia fazer serviço do Fórum João Mendes, eu já levava do dia anterior no bolso. Meio-dia saía da São Francisco, comia uma coisinha muito rápida, meio-dia e 15 eu estava no João Mendes, percorrendo lá os andares, lá para ver os processos, etc e tal. 3 horas da tarde eu estava no escritório de volta. João Mendes é o fórum? É o fórum, João Mendes, lá na Praça da Sé. Então eu já estava de volta para fazer o serviço interno, para fazer sobrar tempo para eu poder aprender. E assim foi. Mas ali à noite, você morava onde? Porque o dinheiro curto, o pai também com... Curto é um pouco de exagero, porque era inexistente, né? É um elogio. Para a época era rico. Mas como é que foi esse começo, Marcelo? Com essas limitações e com essa vontade de estudar, de empreender. Eu quando mudei para São Paulo, eu nunca tive o espírito de morar em república. Nunca tive esse espírito. E eu me dei muito bem porque eu aluguei um espaço, inicialmente, na ACM, Associação Cristã de Moços. Moços, isso. Na Nestor Pestana, que é um prédio que existe até hoje. Os primeiros 6 andares, mas andares de pé direito, triplo, quadro, era um clube. Piscina, quadras de esporte, etc. E tal. E do 6º andar para cima era o residencial. Eram quartos, tinham quartos simples, duplos, triplos, quádruplos. O primeiro ano eu dormi num quarto duplo, dividia quarto com alguém, e a partir do 2º ano eu consegui um quarto só para mim. Menor do que essa sala. Entra uma suítezinha. Sim. Isso no 4º ano de faculdade? Não, no 2º ano da faculdade. Segundo ano da faculdade. Nestor Pestana, para quem conhece São Paulo, o meu escritório eu trabalhava na Conselheiro Cuspiniano e a faculdade no Lago São Francisco. É um triângulo. Isso Fazia aí. a pé. Fazia a pé. Tava tudo no centro. Fazia a pé. No máximo, quando tinha preguiça, eu pegava um ônibus e andava 2 pontos. Para ir para a faculdade de manhã. Da faculdade ia para o escritório, do escritório ia para a CM. Então isso eu fiquei ali até casar. Eu morei ali mais 1 ano depois de formado. Olha só. Depois você já saiu dali. Depois de formado, você continuou lá. Fiquei 1 ano lá porque era muito cômodo, muito fácil. Beleza. Muito fácil. Marcelo, e me fala da sua vida sindical. Né? Como é que aconteceu o sindicato na tua vida, esses artigos? Eu sou testemunha de uma palestra que você deu, foi uma aula magna. Eu me lembro, isso foi no Nordeste Brasileiro, um evento do Secov, com os ministros do Supremo Tribunal Federal. O Marcelo deu uma aula para os ministros, salvo melhor juízo, foi sobre, acho que, alienação fiduciária, foi um tema que você abordou, foi muito aplaudido lá. Mas, Marcelo, então como é que deu essa... Isso é interessante, Fred. Por volta de 82, tinha 4 anos de formado, nem isso. O escritório atendia um grupo empresarial de Santa Catarina, estabelecido em São Paulo há muitos anos na época, o Grupo Batistella. Muito grande, grupo madeireira, concessionária, Scania, concessionária, grupo enorme. Era um grande cliente do escritório do meu tio. E eles tinham lá um braço que era a Batistella Financeira, Crédito, Financiamento e Investimento. As famosas financeiras de financiamento, que era a empresa que fazia o financiamento dos automóveis, dos caminhões dos automóveis. Sim. E, em um determinado momento, a gente trabalhava com eles e um dia eu recebi por um diretor deles, o Heriodes Batistella, um dia ele falou para o meu tio, posso levar o Marcelo numa reunião na CREF, que era a Associação das Empresas de Crédito, Financiamento e Investimento, quando não existia o Banco Múltiplo. Eu fui lá para fazer uma reunião com ele, porque ele tinha lá um assunto, e tinha lá uma comissão jurídica.
E eu, curioso, falei, que comissão jurídica é essa? Tal coisa, cada empresa tem um representante, se reúne uma vez por semana aqui para debater temas jurídicos ligados àquele setor. Uhum. Eu falei, posso participar? E não era necessariamente o mercado imobiliário. Nada a ver com o mercado imobiliário. Nada a ver. Eu já trabalhava com imóvel, mas... E era um momento de crise, quem vai lembrar, quando eu estou falando de 82, foi a maior crise do mercado imobiliário do Brasil. Foi quando nós começamos. Não é isso? Era enorme, não tinha serviço nessa área praticamente. Verdade. Então, nós trabalhamos muito com outros setores da economia. Será que essa foi a primeira ou foi uma delas? É uma delas. Não, pode ser a mais aguda. Não foi a primeira, não. Crise na construção civil? Talvez a mais aguda. Eu fiquei ali, eu falei para o Heriodes, posso representar a Batistella aqui nesse grupo? E antes que ele ficasse assustado, eu falei, eu venho de graça. Pois não. Né? Daí eu representei lá a Batistella nesse grupo de 83. Mas você era garotão. Não. Tinha 3 anos formado. 3 anos recém-formado. Né? Fiquei ali de 83 a 88 com um grupo de advogados mais velhos do que eu normalmente. Um grupo maravilhoso. Aprendi muito com eles lá. Então eu comecei ali a ter uma visão do que era fazer esse trabalho institucional. Bacana. Né? Em 87, o escritório sempre foi advogado da antiga Gomes de Almeida Fernandes. Isso. Né? O doutor Raul Luna, que era o presidente na época aqui em São Paulo, e ele foi eleito vice-presidente do Sérgio Mauad, lá no Secov. E um dia, conversando com o doutor Raul, lá na Gomes de Almeida, eu falei, doutor Raul, gostaria de representar a Gafisa Gomes de Almeida, lá no Secov. Tem algum grupo de trabalho? Você sempre tomou a iniciativa, né, Marcelo? Eu fui atrás. Sempre com o Pires na mão. Eu fui atrás. Posso? Gostaria. E ele falou, me manda o currículo. Mandei para o Raul. Um dia me ligam lá do Secov, doutor Eduardo Barreto, que era do jurídico do Secov, um senhor já, trabalhava com o doutor Oswaldo, que você conheceu. Doutor Oswaldo, muito. Um dia o doutor Barreto me liga. Doutor Marcelo, o senhor pode vir aqui ao Secov, ali na Brigadeiro? Pois não. Fui lá, ele começou a me entrevistar, a falar. E eu percebi que ele estava incomodado, porque ele tinha recebido o pedido de um vice-presidente, achando que ele tinha que arrumar um emprego para mim lá no jurídico do Secov. E ele não tinha vaga. E ele não tinha essa vaga. E você estava lá como voluntário. Eu percebi, doutor Barreto, você acha que eu estou procurando emprego aqui? Não está? Ele não sabia. Ele não sabia. Ele recebeu o pedido de um vice-presidente, aqui é o currículo de um advogado e fala com ele. Né? Você não vai imaginar outra coisa. Você não vai imaginar outra coisa. Juízo, né? Quando eu falei, eu não estou procurando emprego. Eu trabalho no escritório. Eu quero participar voluntariamente dos grupos aqui. E assim começou. Daí eu fui alocado lá no antigo que chamava GT1, que era de legislação, que era de legislação urbana. Imobiliário. Que era de legislação urbana. Isso foi em outubro de 87. Estou lá até hoje. Lá eu posso dizer que essa vida institucional aí, esses amigos, é uma grande fonte de amizades, de amigos. A gente está sempre junto. Fora dali não se fala de serviço, mas estamos sempre juntos. Você conhece, né, Fred? Isso. E para mim aquilo ali é minha vida. É e minha segunda casa. A associação é um trabalho muito sério, é muito importante. E aqui em São José vocês têm a Convap. A Convap. Né? É fundamental o empresariado estar unido. Sem dúvida. Lutar por pautas comuns, ter uma voz ativa, legitimidade. Sem dúvida. O trabalho sério vai gerar resultados, não tem dúvida. É indispensável essa união. Muito legal. Marcelo, vamos virar a chave. Marcelo, pratos preferenciais, livro de cabeceira, de cama, não vale o pastel lá do Café Carioca lá de Santos, né? Comedor de pastel. Até hoje. Você está em Santos ou está em São Paulo hoje? Não entendi. Eu moro em São Paulo. Em São Paulo. Não, moro em São Paulo. Foi para São Paulo e não voltou mais. Eu saí de Santos aos 18 anos, não voltei mais. Mas volta para comer pastel. Faz tempo que eu não vou. Lá na Vila Belmiro. Faz tempo que eu não vou comer pastel, mas é interessante. Lá na cidade de Santos, no centro histórico, né, tem a Praça Mauá, onde é a sede da prefeitura. E ao lado tem o Bar Café Carioca. Até hoje existe. Bar Café Carioca. Bar Café Carioca. Então isso tem 50 anos, tem mais. Muito mais. Santos é uma cidade muito portuguesa. Primeira vez que eu estive em Lisboa, me senti em Santos. Olha só. Pelo clima, pelo tipo da...
né? O bar, você tomar um cafezinho em pé, não sentar na mesa, mesa. Um negócio. E tinha lá um pastel maravilhoso, não sei como está hoje, mas era um pastel que ele tinha uma técnica de vendas, que era o seguinte: você sentava à mesa lá ou no balcão, você falava, eu quero um pastel de carne. Eles traziam um pratinho com 6. Em consignação. Você só pagava o que você fosse comer. Consignação. E você comia os 6. Tá certo. Era muito gostoso, muito gostoso. Muitos anos depois, eu ia no dentista, que era lá perto, saía do dentista todo anestesiado e eu comia o pastel lá todo anestesiado. Era uma delícia. Marcelo, algum prato assim especial? Uma massa, pizza? Tem alguma preferência, família? Gosto de coisa bem feita. Né? Mas massa, pizza, bacalhau, comida portuguesa em geral, eu gosto muito. Marcelo, você tem um dia extremamente corrido de leituras, já comentei com você. Marcelo, como é que você consegue ler tudo isso o tempo todo com atenção? Porque não basta fazer uma leitura dinâmica, tem que fazer uma leitura de entendimento, claro, de reflexão e de resposta. E livro de cabeceira, tem algum que você acha interessante para desestressar? Você tem alguma leitura? Eu tenho sempre livros na cabeceira, sempre. Sei, mas não tem nenhum assim... Não, eu gosto muito do gênero policial americano, de advogados, né, de histórias, gosto muito. Depende muito da época, né? Por exemplo, ultimamente tenho gostado muito dos livros do cubano Leonardo Padura. Sei. Os livros Ken Follett e outros mais aí. Livros técnicos também. Tem muita leitura técnica, como hobby, inclusive. Sim. Quem está começando na advocacia, né, que é a sua área, o que você daria de conselho? Para qual caminho seguir? O que procurar? Sei lá, qual a especialidade? Para quem está chegando, Marcelo, eu engataria uma assim. E qual uma grande conquista eu vou dizer na sua área, qual foi uma grande conquista que você colocaria hoje assim, como destaque? Se teve entre várias, tem alguma coisa que se sobrepõe às demais, uma conquista pessoal nessa sua área? Pessoal, profissional, você profissional. Fala? Fred, é difícil dizer, porque... São momentos, né? A gente, isso não é, claro que não é só comigo, né? Mas todos os advogados, a gente entra naquilo ali, você está defendendo uma posição, seja numa mesa de negociação no contrato, seja num processo judicial ou administrativo de prefeitura, por exemplo. Você está ali defendendo o interesse de um cliente. Mas você carrega muito também aquela sua vontade de fazer acontecer. Entendi. Em prol do seu cliente, mas também em prol de você. Sem dúvida, lógico. Não estou dizendo questões financeiras, não. Não, lógico. É aquela satisfação de você conseguir algo, né? Como se diz, você entra no jogo para ganhar, Você entra no jogo para ganhar, né? E às vezes você perde, obviamente. Lógico, com certeza. Um advogado que falar que ganhou todas as causas, alguma coisa está errada. Lógico. Ou ele só fez inventário sem briga, né? Não tem desquite consensual. Não depende só do advogado, obviamente, né? Então, trabalhar aquilo com afinco, com garra. Eu acho que todo processo é uma conquista, toda negociação é uma conquista. Sem dúvida. Você falar grandes projetos, sim, vários ao longo dos anos, não tem dúvida alguma, né? Mas tem um projeto que me marcou muito pela intensidade. Eu dou muito valor ao relacionamento humano, né? E pelo companheirismo que aconteceu com todos os advogados envolvidos, ao longo de meses de negociação. Foi um projeto da então Walter Torre, hoje W Torre. Estou dizendo história de 94, 97, que foi em São José dos Pinhais, a área da Volkswagen para os fornecedores de peças. Que teve lá toda uma complexidade jurídica. Eu fui advogado da Walter Torre na operação, então envolvia a Volkswagen, envolvia os escritórios da Volkswagen, os tributaristas, tudo, o pessoal de banco que ia financiar a operação. Então toda aquela coordenação, a ideia inicial de como estruturar diante das dificuldades, eu tive a felicidade de encontrar um caminho em nome da empresa, que isso foi acolhido por todo mundo, pela Volkswagen, pelos bancos e tal. E foi um trabalho assim de alguns meses, quase um ano de trabalho, e de reuniões absolutamente agradáveis, intensas, tensas, mas convergentes. Entendi. E com o pessoal de uma técnica maravilhosa. Convergente porque você costurou, né? Porque os interesses eram todos ali, né? Todos ali. Havia um objetivo comum. Banco, indústria. Não, e funcionou maravilhoso. Então, esse é um projeto que sempre me marcou muito. Que marcou.
Muito bacana. Maravilha. E os prêmios? Tanto nacionais como internacionais. Não tem realidade, chegam? Não tem prêmio internacional, só para, né? O da FIABSE, que falamos aqui, que é o prêmio Master, que começou em 97, foi no primeiro ano, eu escrevi um trabalho sobre permuta de terreno por área construída no local, e foi agraciado com esse prêmio, né? Esse prêmio continua até hoje, né? Está na 29ª, 30ª edição. É um reconhecimento do próprio mercado. Né? E de uns anos para cá, de 2008 para cá, depois com a abertura de capital, muitas empresas estrangeiras aqui, uma série de entidades internacionais que fazem isso costumeiramente nos Estados Unidos, na Europa, de reconhecimento de atuação de advogados, de escritórios, isso é geral, não sou só eu não, obviamente, por uma indicação dos próprios pares ou de clientes. Maravilha. Então, tem uma em especial, a Chambers, isso, que tem o ramo a Brasil, Latin America, e eu tenho tido a felicidade nesses últimos, acho que desde 2010, sendo reconhecido anualmente, pelo menos até ano passado, trabalho. Não sei este ano, trabalho indicando como sendo uma referência, o líder de referência nesse mercado. Isso aí. Então são esses trabalhos. Maravilha. Hoje a gente está com um tempo curtíssimo aqui, que o Marcelo tem que ir para São Paulo. Uma pena, a gente podia estender esse papo. Seria um prazer. Muitas carro. Horas, né? Mas gratidão pela sua participação aqui no AconvapCast e MansaCast. Marcelo, mas eu concluindo, eu gostaria de ter uma passagem que eu sempre cito para todos os meus amigos empresários. Eu me lembro, eu solicitei a presença uma vez do Marcelo para uma demanda que nós tivemos numa prefeitura, e eu chamei o Marcelo está acontecendo tal problema. Eu falei, Frederico, isso aí não é correto, tá errado esse procedimento, e eu marquei com a procuradora municipal uma reunião. Então foi eu, Marcelo e a procuradora. Eu me recordo que a procuradora entrou para a reunião com vários livros debaixo do braço. Nós entramos na sala dela. Na sala, entramos na sala dela, ela com os livros e tal. Aí o Marcelo chegou a um dado momento, o Marcelo falou, poderia dar uma olhada nesse livro? Ela falou, pois não. Ele falou, eu sou o autor do livro. O que aconteceu? A reunião acabou ali, virou uma tietagem da procuradora municipal, pediu dedicatória no livro e tudo mais. Maravilha. E daí o Marcelo fez uma sustentação oral, nós não fizemos nenhuma defesa escrita. O Marcelo argumentou, ela falou, olha, eu vou levar daqui, eu vou analisar com o nosso grupo interno. Depois, passados uns 2 meses, ela me ligou, olha, Frederico, realmente estava incorreto isso aqui, você não precisa nem recorrer. Sim. Nesse caso, nós já encerramos esse processo e tal. Então, foi uma passagem. Isso é para mostrar. Aí o Marcelo está sendo simples em dizer que não tem poucos reconhecimentos, muito reconhecimento no meio. Marcelo, eu lhe conheço desde quando eu entrei no Secov, eu entrei em 86, você entrou em 87, uma pessoa extremamente respeitada, não somente no meio da construção civil, mas quando se fala em Marcelo Terra, todos o admiram, todos o respeitam, seja juízes que eu conheço, desembargadores que eu conheço, advogados, empresários. Então você é uma pessoa assim, digna de admiração, de respeito por todos nós, pela sua competência, pela sua inteligência, pela sua dedicação e por essa simpatia que você tem com todos, porque você é uma pessoa assim de fácil acesso. Então é uma alegria você ter uma sorte você ter vindo para o setor do mercado imobiliário, não foi para outro setor. Então hoje você nos brinda com esse seu conhecimento, esse brilhantismo teu. Foi uma alegria tê-lo aqui em São José dos Campos, uma alegria poder dividir com você essa mesa, esse debate e conhecer um pouco da pessoa Marcelo Terra. Porque o advogado nós conhecemos e conhecemos bem, não somente eu. O Brasil, com certeza. Obrigado, Fred. Um pouco de exagero, mas agradeço muito. Obrigado, Marcelo. Gratidão ao Marcelo. Gratidão minha. Fred, obrigado. Valeu, pessoal. Até o próximo AconvapCast e MansaCast. Um abraço.